Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos à Degrau Cultural Online. Professor Igor Daltro aqui com vocês para trabalhar a correção de duas questões do seu simulado voltado para o concurso público da Unirio, Universidade Federal, localizada aqui no estado do Rio de Janeiro, de onde vos falo. As duas questões tratam sobre o tema Lei de Processo Administrativo Federal, a famosa Lei 9784/99. E, para sem maiores delongas, iniciar esse tema com vocês, eu vou trabalhar através do nosso slide. Slide na tela. Questão de número 36, elaborada pela banca CEPID, Complexo Educacional Professor Igor Daltro, banca revolucionária, que diz assim: acerca da consulta pública prevista na Lei 9784/99, marque a alternativa correta. Pois bem, sobre consulta pública, tema pouco explorado em questões de concurso, mas que de vez em quando aparece. Então é interessante a gente, num simulado, trabalhar isso para te preparar. Nós queremos a alternativa correta. Primeiro, na consulta pública, não há espaço para alegações escritas? Errado. Há espaço para alegações escritas, sim. O que é uma consulta pública? O poder público, quando se vê diante de um assunto de interesse geral, ele pode abrir aquele tema à consulta pública, algo muito parecido com o plebiscito. Tá? Quando eu abro a consulta para saber a opinião das pessoas. E aí as pessoas têm o direito de se manifestarem. Nessa manifestação, há espaço para alegação escrita. As pessoas podem, de maneira escrita, apresentarem as suas alegações. Então, a alternativa A está errada, porque tem espaço para alegação escrita. Aí vamos voltar para as alternativas. Vamos na B agora. Sua realização depende de despacho fundamentado? Para realizar consulta pública, as autoridades devem realizar um despacho devidamente fundamentado? Vamos dar nome aos bois aqui. Por exemplo, o poder público está estudando a possibilidade de uma concessão ambiental em larga escala em determinada região aqui do Rio de Janeiro. E aí ele quer ouvir a população, se é a favor ou contra disso. Ele pode abrir espaço para consulta pública, onde os interessados, as pessoas que vão ser consultados, não necessariamente são interessados. Por quê? Não necessariamente serão parte no processo. A gente tem um processo, a gente tem o poder público e uma empresa querendo fazer a obra, e, portanto, foi quem pleiteou a licença, mas eu quero ouvir das pessoas a opinião delas, quero consultar o povo. Então, tem espaço, sim, para alegação escrita. Logo, a alternativa A está errada. E, para realizar a consulta pública, a autoridade tem que, devidamente fundamentada, expedir uma decisão, um despacho, falando, olha, vou fazer a consulta pública por causa disso, disso e disso. A alternativa B é o nosso gabarito. A alternativa C, que diz que ela pode ser realizada quando for de interesse da administração, a lei fala quando for de interesse geral. A alternativa D fala que o comparecimento à consulta pública confere por si só a condição de interessado, não. Interessados são as partes do processo, né? De um lado, por exemplo, você tem lá o poder público, e aí você tem também a empresa lá que está pedindo o licenciamento ambiental. Quem está, na verdade, sendo consultado aqui é um particular, uma pessoa como eu e você. Estamos sendo consultados pelo poder público. Então, nesse caso, não há que se falar pelo fato de ser consultado, de participar da consulta, virar interessado no processo. Senão, muita gente viraria interessado. E não é sinônimo de audiência pública, porque na audiência pública eu ouço, na consulta pública eu consulto, eu quero, na verdade, saber qual a opinião das pessoas no sentido de sim ou não. Eu estou consultando. Eu posso ter lá, inclusive, a estimativa final. 55% a favor da concessão ambiental, 45% é contra. Isso aqui é uma consulta. Agora, audiência pública não. Eu vou ouvir especialistas sobre o tema para tomar a minha decisão como administração pública. Então, não é sinônimo, não é a mesma coisa. Gabarito, portanto, B de bola. E aí, para nós trabalharmos a nossa próxima questão, mais uma vez, vamos recorrer aos nossos estudos da Lei 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. E prevê que os preceitos desta lei não se aplicam aos servidores dos poderes legislativo e judiciário da União. Quando no desempenho da função administrativa, errado, os preceitos desta lei se aplicam aos poderes legislativo e judiciário da União quando estiverem no desempenho da função administrativa. Por quê? Quando está desempenhando função administrativa,
seja o executivo, seja o legislativo, seja o judiciário, todos eles são o que nós chamamos, nesse caso, de administração pública. Então, se é administração pública, aplica-se a lei de processo administrativo, desde que seja, evidentemente, na esfera o quê? Federal. Alternativa B. Órgão público é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da da estrutura da administração indireta. Perfeito. Gabarito, alternativa B de bola. Está logo no início lá da lei uma definição de órgão público. Lembrando que a lei de processo administrativo faz aquela distinção clássica. Diz que isso aqui é órgão público e diz que entidade é a expressão correta, a unidade dotada de personalidade jurídica onde atuam os agentes. Não me recordo agora da definição precisa, mas basicamente é uma pessoa jurídica. Quando ele não fala isso de órgão, é porque o órgão não tem personalidade jurídica. Lembrando que nessa seara, nessa celeuma aí de definições, tem a definição de autoridade pública, que é o agente público com poder de decisão. Agente público que não está decidindo não é autoridade, é só um agente. Agente público é autoridade, aquela pessoa que tem o poder de decisão. Alternativa C na tela. O administrado tem o direito perante a administração de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente se houver interesse coletivo? Não, serão objeto de consideração do órgão competente. Ponto. Se houver órgão coletivo, está errado. É simplesmente aqui, ó, ponto. Então não tem nada de se houver interesse coletivo. O resto está perfeito. Alternativa D. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deve ser ou deverá ser iniciado perante a autoridade de maior grau hierárquico para decidir. Menor grau hierárquico. Como assim menor grau hierárquico? Por que não maior? Veja bem, a lógica no processo administrativo é que o fulaninho tomou a decisão, cabe recurso para as autoridades superiores. Então, eu tenho que começar no menor grau hierárquico possível para eu ter instâncias superiores para promover recursos. Se eu começo já no topo, como é que eu vou rever alguma coisa? Já comecei lá no topo, aí não vai ter espaço para esse tipo de revisão, entenderam? Não pode começar no topo, então tem que começar o mais embaixo possível. E agora, para a gente finalizar, a alternativa é: os atos do processo administrativo dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente dispensar. Não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. É isso, tá certo? É o chamado princípio do informalismo ou princípio do formalismo moderado. A explicação é lógica. No processo administrativo você não precisa de advogado. Logo, você que é formado em educação física, contabilidade, medicina, enfermagem e o que quer que seja, você não precisa ter conhecimento técnico para atender as formalidades de bater uma petição para a autoridade. Não, então não tem formalidade, ou a formalidade é moderada. Quando a formalidade ela exige, a própria administração já mastiga, entre aspas, o negócio para você. Te dá um formuláriozinho já prontinho para você só preencher. Beleza. No processo administrativo é diferente, porque no processo administrativo, em regra, você precisa de advogado. E se você precisa de advogado, então, evidentemente, que o seu advogado, que estudou para isso, ele tem que dominar as técnicas de petição, de falar com o juiz, tem que atender as formalidades, né? Momento, prazos, pagar custas ou não pagar, tudo isso está dentro dessa regra, tá certo, pessoal? Então, a alternativa B de bola, o nosso gabarito. E todas as outras foram devidamente explicadas. Espero ter contribuído com a sua aprovação e seu aprendizado. Espero vocês numa próxima oportunidade, galera. Tchau, tchau.